Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Estamos, como vocês bem sabem, né, no terceiro trimestre, estamos trabalhando o tema das ginásticas, especificamente as ginásticas de conscientização corporal. Hoje o tema de aula, da nossa aula é o quê? A antiginástica. Aí você me pergunta, o que é a antiginástica? Seria uma aversão, uma fobia à ginástica? Não tem relação com não fazer nada, né? E sim, justamente, a ideia contrária às ginásticas de academia, por exemplo, que é a ideia do fitness, perdão. Então, é justamente o contrário disso, né? Então, é realizar a atividade física, realizar o tema ginástico, mas respeitando o limite do seu corpo, que é o tema da aula de hoje. Antiginástica. Esse tema está dentro da gama de oferta, né, do conteúdo de ginásticas de conscientização corporal, que é a que nós estamos trabalhando no nosso terceiro trimestre. Então aqui tem algumas imagens que retratam justamente a questão ginástica, né, ali com a presença de instrumentos que vão estar auxiliando esses movimentos ali, né? Então, podemos ver aqui que temos a presença de um movimento que foi o tema da aula passada, que é a questão de alongamento, né? Então temos a presença justamente desses temas. Muitos temas que nós vimos, estudamos nas aulas anteriores dizem respeito ao conteúdo, né? Então como nós vimos lá na aula de respiração, a respiração é muito utilizada em todas elas, né? Além da questão de se não respirarmos não sobreviveríamos, né? Não estaríamos vivos, também tem a questão de estar respirando corretamente durante a realização de qualquer atividade física, né? Então existem tipos específicos de respiração, mas a ideia é justamente inspirar pelo nariz, soltar pela boca, que é inspiração e expiração. Então, tudo isso, esses temas também são tratados dentro das ginásticas. O alongamento, a flexibilidade também é comum em todos os tipos ginásticos distintos, né? No tema de hoje também é super importante, né? Então, temos aqui imagens que retratam justamente esta situação da presença do movimento, respeitando os limites do corpo ali da pessoa. Então, a antiginástica é o quê? Ela foi criada na década de 70, pela fisioterapeuta francesa, a Madame Teresa Bertherat, que é autora dos livros O Corpo Tem Suas Razões e O Correio do Corpo. Essas obras ficaram mundialmente conhecidas por trazerem em seus capítulos a experiência pessoal e profissional dessa autora, né? Então, a imagem aqui que está retratada para vocês é justamente da Madame Bertherat, que foi a das precursoras, as idealizadoras da antiginástica, né? Então, através das suas escritas, através de suas experiências, de suas vivências, ela acaba retratando, escrevendo, estudando em cima, né? Teorizando a parte da antiginástica, né? Então, ela é uma das precursoras da antiginástica que surge lá na década de 70, que está retratada aqui para vocês a imagem dela. Então, a antiginástica na busca por conhecer ainda mais o funcionamento dessa complexa estrutura que é o corpo humano, né? A Madame Bertherat passou a enxergá-lo como uma totalidade, na qual cada elemento depende do outro. Seu trabalho com cadeias musculares foi inspirado no trabalho da Madame Françoise Mazeret. Então também ela teve influência de outras pesquisadoras, né, de outras escritoras do tema também relacionadas ao corpo, né? Então ela colocou que o corpo é uma totalidade, né? Então cada elemento depende do outro para se manter, né, para se desenvolver. Então foi justamente aí, a partir dessas ideias, desses ideais, que ela acaba desenvolvendo o método ginástico que foi batizado, né, que foi colocado como antiginástica. Então temos aqui mais uma contextualização para vocês. Então, estudou e analisou outras terapias corporais que completaram seus conhecimentos, contribuindo assim para seus atendimentos e a criação do seu método, que foi chamado de antiginástica. A Madame Bertherat não aceitava que o corpo fosse tratado como uma máquina. Para ela, não era importante esculpir o corpo, mas sim resgatar a forma natural do corpo, né? Então, é justamente esta ideia da antiginástica, né? Então, não dar estímulos demais ao corpo, não podemos, por assim dizer, não estar judiando muito do corpo, né? Sim trabalhar ele dentro da sua forma natural.
é o mais natural possível, né? Então não está dando esforço, estímulos demais. É justamente o que trabalha-se dentro da musculação, por exemplo, né? Ali dentro da musculação você acaba dando cargas sobre cargas muito grandes ao corpo, justamente para fazer o ganho muscular, né? A antiginástica se opõe a essa ideia, né? Então a ideia é trabalhar o mais natural possível. Então é justamente nesta ideia que os estudos e as teorizações da Madame Bertherat foram colocadas, né? Que é a ideia da antiginástica, que é o tema da nossa aula de hoje. Bora para o nosso primeiro exercício, então falamos sobre a contextualização histórica, como que surgiu, o porquê da criação da antiginástica, né? Temos o nosso primeiro exercício da aula de hoje, exercício objetivo, né? O nosso quiz. Então você que está acompanhando as aulas aí pelo aplicativo Aula Paraná, você pode fazer a interação durante a resolução desse exercício. Então, lá com a mediação, via chat, né, você pode estar respondendo, realizando esses exercícios. Você que acompanha as aulas pela TV ou por outros meios, né, então entre em contato com a sua escola para ver a maneira de evolução desse material, para retirar das atividades impressas também, né? Então, entre em contato com a sua escola, vê os dias certinhos para estar indo até a escola devolver esse material. E também você que, lembra, né, você que está acompanhando as aulas, realiza atividades lá no Classroom, existe o primeiro link, né, essa vez, clica lá no primeiro link, são 2 exercícios. Realizou esses 2 exercícios, você garantiu a sua presença na aula de hoje. Então é super importante a realização desses exercícios para que possamos saber que você acompanhou essas aulas, para termos um retorno do aprendizado de vocês, né? Então realize esse exercício e garanta a sua presença, super importante. E também realize esse exercício no seu caderno, nas suas anotações, que fala o quê? Para Bertherat, como devia ser tratado o corpo no que diz respeito a treinamento. Letra A, sem dor, sem ganho. Letra B, reduzir drasticamente a atividade muscular e mental. Letra C, o importante é esculpir o corpo, mas sim resgatar a sua forma. Perdão, o importante não é esculpir o corpo, mas sim resgatar a sua forma natural. E letra D, todas as afirmativas estão corretas. Aqui, como vocês puderam ver, né, a última letra aqui está colocada como letra A, não é a letra A e sim letra D, né? Então temos a letra A, B, C e D, que seria a D, seria todas as alternativas estão corretas. Um tempinho para você realizar esses exercícios e já voltamos.
Retornamos então, galera, com a correção do exercício, do quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Para aterrar, como devia ser tratado o corpo no que diz respeito a treinamento. Então, no que diz respeito a treinamento, segundo a percursora da antiginástica, temos o quê? Que o importante não é esculpir o corpo, mas sim resgatar a sua forma natural. Então, para o primeiro quiz, para o primeiro exercício, resposta correta, a letra C, que está retratada aqui, né? Então, não, a ideia não é esculpir o corpo, né? Sim resgatar a forma natural deste corpo. Justamente a ideia da antiginástica, que é o tema da aula de hoje. Então, dentro da antiginástica, temos o quê? O que é a ideia da antiginástica, como que ela funciona? Então, a antiginástica é um método que foca no relaxamento da musculatura e na correção dos defeitos posturais. O termo surgiu como oposição ao conceito de fitness, né? Ou seja, contra o esforço excessivo que alguns tipos de ginásticas de academia, principalmente, né, exigem dos seus praticantes. A proposta da antiginástica é a harmonização e equilíbrio dos movimentos, bem como o funcionamento do corpo, principalmente por meio de alongamentos e relaxamentos. Aqui entra o tema das nossas aulas anteriores, alongamentos e relaxamentos. Então, alongamentos e relaxamentos são os principais meios utilizados pela antiginástica para chegar a seu fim, né? Então, a ideia é manter o corpo na sua forma natural, né? Opondo-se à ideia do fitness, né? Então, a ideia não é levar esforço excessivo ao corpo, sim trabalhar de maneira natural, de maneira gradativa, corrigindo defeitos posturais, né? E levando a musculatura ao relaxamento, né? Então, através de relaxamentos e de alongamentos, a antiginástica tem o seu fim, tem o seu objetivo. É justamente essa a ideia da antiginástica. Então, definindo aqui novamente o que é alongamento, o que é relaxamentos, né, que são temas que nós já vimos, né? Então, como nós, dentro da antiginástica, o tema alongamento ou relaxamento são os meios utilizados para chegar ao fim da antiginástica, né, nós definimos novamente o que é um alongamento, né? Então, alongamentos são exercícios que vão promover a grande extensão dos músculos do corpo, né? Sua prática é recomendada para qualquer idade. Ele vai ajudar a diminuir a sobrecarga nas articulações durante movimentos simples da rotina diária. Isso aí foi o tema da nossa aula anterior. Na aula anterior nós vimos alongamentos e flexibilidade. Hoje retomamos esse conteúdo para vocês manterem fresquinho na cabeça de vocês o que é um alongamento, né? Então, é justamente essa aqui, a promoção da extensão dos grandes músculos, os grandes músculos corporais, né? O trabalho de alongamento, que é trabalhado dentro da antiginástica. E também outro assunto trabalhado dentro da antiginástica é o relaxamento, né? Então, relaxar significa reduzir drasticamente a atividade muscular e mental. É uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, mentais e emocionais. As atividades do cotidiano propiciam, né, a aquisição de tensões de várias origens. E através da prática de relaxamento, nós vamos estar rompendo essas tensões que são adquiridas no decorrer do dia, né? Então, é justamente esta ideia. Através de alongamentos, através de relaxamentos, a antiginástica atinge a sua finalidade, né? Então, através desses meios de alongamentos, dessa atividade de alongamento, essas atividades de relaxamento, eu vou estar trabalhando dentro da antiginástica para chegar ao objetivo, né? Que é resgatar o corpo da sua forma natural. Então, temos alongamento e relaxamento aqui para vocês. Bora para mais exercícios, então? Contextualizamos ainda mais os meios que a antiginástica utiliza para chegar no seu fim. Temos mais um exercício na aula de hoje que fala o seguinte: exercício descritivo, né? Então, no seu caderno, pega e faz a definição de antiginástica. Então, vai definir o que é antiginástica. Vou ter um tempinho para realizar esse exercício aí e já voltamos com a correção.
Retornamos, galera, então, com a correção da atividade do exercício descritivo que eu tinha ficado aqui para vocês, que era a definição de antiginástica. A resposta correta, então, ela é o quê? Ela é um método que vai focar no relaxamento da musculatura e na correção dos defeitos posturais. O termo surgiu como oposição ao conceito do fitness, né? Que é o quê? Contra o esforço excessivo de alguns tipos de ginásticas de academia, que exige seus praticantes. Então a ideia é justamente se opor à ideia do fitness, né? Que não não dar tanto esforço à musculatura. Então justamente esta ideia, a oposição ao fitness e focado no relaxamento da musculatura e também na correção postural, né? É essa ideia da antiginástica. Conceito criado de percussão da Madame Bertherat, né? Que se difundiu mundo afora. Então temos o conceito aqui de antiginástica. Mais um exercício, dessa vez exercício objetivo, né? O nosso quiz que tem aqui para vocês que fala o quê? Quais os principais meios usados pela antiginástica para alcançar os seus objetivos? Letra A, alongamento e relaxamento. Letra B, flexibilidade e força. Letra C, meditação e automassagem. Letra D, academia e treinos funcionais. Então, quais são os meios usados pela antiginástica para alcançar os seus objetivos? Um tempinho para vocês realizar essa atividade e já voltamos. Retornamos então, galera, com a correção do quiz do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Os principais meios usados pela antiginástica para alcançar os seus objetivos. Resposta correta, letra A. Então, para alcançar os objetivos dentro da antiginástica, vamos estar utilizando de alongamentos e
do relaxamento. São foram conceitos que nós definimos anteriormente para vocês, já vimos em aulas anteriores, cada um deles em específico, né? Então, os meios utilizados para o fim dentro da antiginástica é alongamento e relaxamento. Resposta correta, letra A. Mais um exercício, o quarto exercício da aula de hoje, dessa vez exercício descritivo, você que está no seu caderno fazendo as suas anotações aí, continua fazendo essas anotações e responde esse exercício que fala o quê? Qual a principal proposta da antiginástica? Que proposta é essa? Um tempinho para vocês realizar esse exercício também e já já voltamos. Voltamos então, galera, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Qual a principal proposta da antiginástica? Então, temos a seguinte resposta. A proposta da antiginástica é harmonizar e equilibrar os movimentos corporais, bem como o funcionamento do corpo, principalmente por meio de alongamentos e relaxamentos. Então, a proposta da antiginástica é justamente essa, harmonização e equilíbrio dos movimentos corporais, bem como o funcionamento integral também deste corpo, né? Então, temos a resposta correta do exercício 4 aqui para vocês. Então, dentro da antiginástica, temos alguns conceitos também que vamos estar aprofundando ainda mais neste slide aqui que fala o quê? A antiginástica, ou anti-gym, como também é conhecida, né? É um trabalho corporal feito com movimentos simples que permitem ao praticante o autoconhecimento do seu corpo, fazendo entender que todas as partes desse corpo se conectam, buscando então ativar áreas e estruturas que ao longo do tempo perderam sua mobilidade, sensibilidade ou função. Então, justamente essa, né? O entendimento do corpo como um todo, né? A pessoa está
compreendendo, conhecendo este corpo também, como são alguns princípios de vários tipos de ginástica. Dentro da antiginástica nós também temos esses princípios, né, que foram retratados aqui para vocês. Então aqui a ideia é justamente essa, né, entender o corpo como um todo, como está retratado aqui para vocês, essas imagens, como vocês podem ver. Temos a vista posterior e anterior do corpo humano, né? Toda a questão dos grandes grupos musculares retratada aqui para vocês. Não cabe a nós, não vamos aprofundar especificamente nesses grupos musculares, como vocês já devem ter estudado em ciências ou estudarão ainda em ciências, né? O sistema muscular, né? Então existem esses grandes grupos musculares, são trabalhados como um todo dentro da antiginástica, né? Então conheço meu corpo da posterior e meu corpo também anterior, né? Justamente essa ideia. Como vocês sabem, lá dentro dos músculos existem músculos antagonistas e para estar fazendo o movimento, né? Então, dependendo do movimento que eu vou estar fazendo, vou estar utilizando desses grupos musculares para estar realizando. Então, dentro da antiginástica é justamente esta ideia. Trabalhar a parte frontal e também a parte posterior do corpo, né? Trabalhando em conjunto, desenvolvendo esses grandes músculos musculares, esses feixes musculares, através de exercícios de alongamento, como nós vimos, e através da prática do relaxamento. Então, a antiginástica baseia-se no equilíbrio muscular entre a parte da frente e a parte de trás do corpo, né? Chamamos de cadeia muscular, um conjunto de músculos de mesmo sentido e direção, que se comportam como um músculo só. A cadeia muscular posterior é um conjunto de músculos que saem desde a base do crânio até a ponta dos pés. São músculos muito bem organizados que estão em constante ativação, né? Então é justamente o que foi colocado aqui para vocês. Se nós voltarmos, né, todos os feixes musculares, então ele começa aqui no crânio e vai terminar na parte de baixo, lá na parte do pé do calcanhar, né? Vamos estar dentro do tendão calcâneo, né? Então todo o feixe muscular, os grupos musculares que são muito bem organizados, como vocês sabem, a perfeição que é o corpo humano, né? Então esses grupos musculares são muito bem organizados, tanto a parte anterior como a parte posterior do corpo, estão retratados aqui. Esses feixes musculares trabalham em grande harmonia, né? Então, dependendo da ativação, um é ativado, o outro relaxa-se para você apresentar esses movimentos dentro do corpo humano. Justamente esta ideia trabalhada na antiginástica. Então, para a Madame Bertherat, ao trabalharmos esses grupos hiperativos na forma de alongá-los e relaxá-los, né, podemos então melhorar a ativação dos músculos da cadeia de flexão do corpo. Uma vez que essa tem a sua ativação mal organizada ou anulada, né, devido à hiperatividade da cadeia muscular posterior, que é a extensão, né? É uma lei fisiológica, uma vez que se relaxa um lado do corpo, o outro se contrai. É justamente essa ideia que eu já coloquei a vocês. Então, dou ativo no músculo, a outra parte precisa se contrair, né? Aqui eu tenho um movimento, meu bíceps se contrai, meu tríceps relaxa. O sentido contrário é a mesma coisa, né? O bíceps relaxou, o tríceps ativou, né? O bíceps relaxou. Então, o movimento justamente é o contrário, né? Há esta harmonia, esta fala dentro do corpo humano, né? Então, quando eu ativo a musculatura, a outra se relaxa. É o que está colocado aqui para vocês, como a própria Madame explicou, né? Então, é uma lei fisiológica. Uma vez que se relaxa um lado do corpo, o outro tende a se contrair. Justamente esta a ideia. Então, com a antiginástica, é possível trabalhar a reorganização e o equilíbrio entre essas cadeias musculares, pois uma vez livres de suas tensões, o nosso corpo terá a capacidade de restabelecer e de se transformar. Então, não precisa fazer muitos apontamentos nessa situação aqui para vocês, que é justamente algo que nós já tratamos bastante anteriormente. Bora para o nosso exercício, então, mais atividades para você estar aprofundando ainda mais o conhecimento no tema da aula de hoje, que fala o seguinte: segundo a fisiologia, como funciona o mecanismo muscular de agonista e antagonista defendido por Bertherat? Então, responde esse exercício lá, dentro da fisiologia. Então, como que vai funcionar esse mecanismo muscular de agonista e antagonista? Um tempinho para vocês realizar esse exercício aí e já voltamos.
Voltamos então, galera, com a correção do exercício, que era o quê? Segundo a fisiologia, como funciona o mecanismo muscular de agonista e antagonista defendido por Berterrat? Resposta correta, temos o quê? Quando se relaxa um lado do corpo, o outro se contrai, né? É justamente essa a ideia, né? Então temos agonista no movimento, por exemplo, neste movimento aqui. Então temos agonista e o antagonista, o tríceps. Agonista é o meu bíceps, antagonista meu tríceps. Movimento contrário, meu tríceps vira agonista, meu bíceps antagonista. Então é justamente este movimento dentro do corpo humano. Mais um exercício, dessa vez o exercício é objetivo, um quiz que retrata o seguinte: em que se baseia a antiginástica? Ela é baseada no quê? Letra A, no ganho muscular, que é a hipertrofia. Letra B, no autoconhecimento do corpo. Letra C, no equilíbrio muscular anterior e posterior. Ou letra D, as afirmativas B e C estão corretas. Então, um tempinho para você realizar esse quiz aí, então, que é o quê? Em que se baseia a antiginástica. E já já voltamos com a correção. Voltamos então, galera, com a correção do quiz, do exercício que tinha ficado aqui para vocês, em que é baseada então a antiginástica. Resposta correta, letra B e C, né? Então a antiginástica é baseada aqui no autoconhecimento do corpo e no equilíbrio muscular anterior e posterior. Resposta correta, letra D. Então ela trata essas duas alternativas, autoconhecimento e equilíbrio muscular. Aqui alguns benefícios da antiginástica, então, que trazemos aqui para vocês, que é o quê? Então, dentro dos benefícios tem a diminuição da dor, melhora nas alterações posturais, né? Vai melhorar a ansiedade, melhora do sono, melhora também do metabolismo, um bem-estar físico, mental global,
a diminuição das tensões musculares, vai melhorar a mobilidade, a flexibilidade e maior amplitude articular também, entre outras séries de benefícios, né? Então, são alguns benefícios proporcionados ao praticante da antiginástica. Também ela é através de, como vocês sabem, que acontece através de alongamentos e relaxamentos, né? Então, através dessas práticas, desses meios, nós chegamos ao fim e aos benefícios que a antiginástica proporciona. Está retratado aqui para vocês. E por que é recomendada, então, a prática da antiginástica? Então, ela é um método que vai trabalhar dentro das leis naturais de um corpo, né? Seja ela anatômica, fisiológica, né? Que são a parte muscular, de tendões e ligamentos, quanto também na parte neurológica, com efeitos sobre o sistema nervoso, que é a parte emocionais e de novas conexões também. A antiginástica trabalhará na compreensão desse corpo, no seu funcionamento e na sua capacidade de regeneração e de autocura, né? Então, a ideia do porquê da prática, de porque está se praticando a antiginástica. Então, é um método natural que vai trabalhar sempre dentro dos limites do corpo, né? Através desse trabalho, a pessoa vai estar também se autoconhecendo, se auto-percebendo. Tudo isso aí são proporcionados aos praticantes dentro da antiginástica. Então, com a antiginástica, o praticante terá a percepção para descobrir músculos que há tempos ali já não eram ativados, né? E aos poucos, nosso corpo se adaptará a essas novas mudanças e se reorganizará. Vai reorganizar as conexões desses músculos com o sistema nervoso central, né? Então, através da prática desta atividade, da antiginástica, nós chegamos aos benefícios e ao porquê de estar realizando. Então, sempre a questão do autoconhecimento, do auto-perceber-se, através de alongamento e relaxamento, chegamos a este fim. Aqui dentro do quadro Saiba Mais, como vocês bem sabem, né? Então temos vídeos aqui que vai estar retratando o tema antiginástica. Vai estar definindo o que é antiginástica, no segundo, o que é antiginástica, o que ela pode trazer a você e ao seu corpo, né? E o terceiro aqui, o que é a antiginástica, o que ela pode fazer pelo seu corpo, né? Então são uma série de reportagens, aqui na segunda é uma reportagem de TV também, que vai estar aprofundando ainda mais no conhecimento sobre antiginástica. Então, aconselho vocês a assistir esses vídeos e estar conhecendo um pouco mais, estar aprendendo um pouco mais sobre o tema da aula de hoje, dentro do quadro Saiba Mais. E assim, fechamos a nossa aula, em que estamos trabalhando os assuntos relacionados às ginásticas de conscientização corporal. Na nossa próxima aula, daremos continuidade a esses temas. Espero encontrá-los bem na nossa próxima aula. Convido vocês a realizar os exercícios, estar fazendo movimentos, estar realizando alongamentos, mantendo-se hidratado, e através desses meios, né, nós possamos estar bem para a nossa próxima aula. Grande abraço a todos e nos encontramos. Até lá!